Olá, bom dia, me chamo Lívia, sou do primeiro ano do ensino médio e como não poderei estar presente nessa sexta-feira de apresentações, deixo aqui meu vídeo introdutório. Bom, essa será a minha primeira feira Metô e dentre os objetivos apresentados das ODs, o escolhido para o meu trabalho foi o objetivo de número 4, relacionado à educação de qualidade. Espero que gostem do meu trabalho e espero que aproveitem a feira. Tchau! Olá, bom dia. Me chamo Lívia Alves, sou do primeiro ano do ensino médio e hoje trataremos de um dos temas dos ODs, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A ONU estabeleceu como meta até o ano de 2030 os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, com a intenção de que essa lista auxiliasse tanto as pessoas e principalmente os países a desenvolverem práticas para fomentar o desenvolvimento sustentável no mundo. Ou seja, esses 17 objetivos foram escritos para serem um guia às nações para solucionar problemas que se tornaram globalmente presentes e preocupantes, como, por exemplo, a miséria, a fome, as ineficiências na saúde e na educação, a ausência de saneamento básico, as ameaças ao meio ambiente, entre outras questões universalmente relevantes. Primeiramente, devemos nos perguntar: será que todos os indivíduos têm acesso à educação? E por exemplo, de acordo com o PISA, o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, que obtemos algumas respostas. O PISA é um programa que avalia os estudantes de vários países em 3 categorias diferentes: leitura, matemática e ciência. Sua última edição ocorreu em 2018 e foi divulgada no final do ano passado, dezembro de 2019, e inclusive teve a participação do Brasil no ranking. Então, por exemplo, os 5 maiores países com maiores pontuações em leitura foram Pequim, Xangai, Jiangsu e Guangdong, com 555 pontos em primeiro lugar. Logo em seguida, Singapura, com 549 pontos em segundo lugar. Macau, com 525 pontos. Depois, Hong Kong, com 524 pontos. E em quinto lugar, Estônia, com 523 pontos. Já os 5 últimos da lista foram o Líbano, com 353 pontos no 74º lugar, seguido por Kosovo, no 75º lugar, com 353 pontos. Logo depois, República Dominicana, no 76º lugar, com 342 pontos. No 77º lugar, as Filipinas, com 340 pontos. E no 78º, a Espanha, que aparece em último no ranking por conta de anomalias identificadas na pesquisa. O quesito leitura foi o mais avaliado na edição do ano de 2018, que teve a participação de 79 países do mundo, inclusive o Brasil, que permaneceu em 58º lugar, com 413 pontos no ranking na questão leitura. Além do PISA, outros indicadores medem essa questão da educação no mundo, como, por exemplo, a lista do SIA World Factbook, que todo ano cria uma lista com relação à demografia e outros dados, e um deles foi a relação de alfabetização em países do mundo. Por ter a participação de vários países e muitos dados, foram selecionados apenas 3 países com os mais baixos índices. Então, o Afeganistão, com 38,2% da sua população total alfabetizada, sendo 52% da sua população masculina alfabetizada e apenas 24,2% da sua população feminina alfabetizada. Benin, com 42,2% da sua população total alfabetizada, sendo dela
55,2% da sua população masculina alfabetizada, contra apenas 30,3% da sua população feminina alfabetizada. O último país seria Burkina Faso, com 28,7% da sua população total alfabetizada, 36,7% da sua população masculina alfabetizada e apenas 21,6% da sua população feminina alfabetizada. Esses dados, além de mostrar esses baixos índices desses países em relação à alfabetização num todo, ela também demonstra essa desigualdade em relação ao gênero, que ainda é presente no mundo, em relação de que muitas meninas estão sendo privadas do acesso à educação e do acesso de educação de qualidade. Elas estão sendo impedidas de ir para a escola por conta de questões sociais, culturais e principalmente por conta de tabus. Segundo a Unesco, 62 milhões de meninas não têm acesso à educação, além de serem 2/3 de adultos analfabetos no mundo. Essa questão da privação dos direitos das mulheres e das meninas a terem acesso à educação e de irem da escola, como eu disse anteriormente, está relacionada a questões culturais, por conta de algumas religiões não permitirem que suas meninas tenham acesso à educação, que vai contra os princípios da lei daquela religião, ou também por conta de outros tabus que circundam aquela sociedade. Também dentro da questão cultural, há também uma relação machista de algumas sociedades em relação à menstruação. Por exemplo, na Índia, esse período ele é relacionado a algo pecaminoso culturalmente e, segundo uma pesquisa da ONU, 1 a 5 meninas na Índia deixam de ir na escola no período da menstruação por não terem acesso a esses utensílios de higiene como absorventes e por conta disso acabarem por usando outras coisas como recursos que acabam prejudicando sua saúde. E o preconceito em relação a esse período também fazem com que as meninas fiquem reclusas em suas casas e sendo, de certa maneira, impedidas de terem acesso à educação nesse período. Além dessas, onde culturas onde o casamento infantil é incentivado, muitas meninas acabam se casando e sendo privadas de ir à escola por conta de terem que cuidar da casa, dos seus maridos e, posteriormente, dos seus filhos. Essas situações privaram meninas de todo mundo a terem acesso à educação e não se formarem. Bom, e as propostas? E os projetos? Quais são as iniciativas que hoje atuam contra esses cenários? Por exemplo, as iniciativas que incentivam as meninas na ciência, que ainda é retratada como uma profissão masculina. Graças a esses incentivos, mais cientistas mulheres estão tendo seus trabalhos valorizados e mais meninas estão se interessando pela ciência. Outras iniciativas são de fundações que surgem para evitar o casamento infantil e evitar que meninas parem de ir à escola, como, por exemplo, a iniciativa Girl Rising, que conta as histórias de meninas que enfrentaram barreiras em relação à privação de direitos. Com essas histórias, essa iniciativa vai até seus vilarejos para auxiliá-las na mudança de normas sociais, fazendo que toda a comunidade lute contra essa disparidade de gênero. Outra iniciativa reconhecida internacionalmente é o Malala Fund, uma das maiores representantes da luta do acesso às meninas à escola, criou sua fundação e já quebrou barreiras, prevenindo que mais de 130 milhões de meninas ao redor do mundo parassem de frequentar a escola. Malala ficou conhecida após ser a pessoa mais nova a ganhar um Nobel da Paz no mundo. Aos 11 anos,
Malala, uma menina paquistanesa nascida no Vale do Swat, teve o direito da educação privada aos 11 anos, com a chegada do grupo Talibã na sua região. Mas isso não foi suficiente para deixar que ela não voltasse e parasse de estudar. Malala continuou estudando, mesmo sobre proibições do grupo que controlava a sua região, e acabou também por incentivar outras meninas a continuarem estudando. Porém, em um dia do ano de 2012, Malala, ao estar voltando da escola, sofreu um atentado pelo grupo terrorista Talibã. Depois disso, Malala se mudou para o Reino Unido e de lá continuou a incentivar meninas do mundo todo para que não parassem de estudar. Outro ponto de garantia para se ter uma educação de qualidade, globalmente, é a questão da escola inclusiva e acessível. As pessoas com deficiência enfrentam dificuldades em relação ao acesso à educação. As escolas, principalmente de zonas em vulnerabilidade, não estão preparadas ou adaptadas para receberem esses alunos com deficiência. O que acaba acontecendo é que esses alunos, por não conseguirem compreender os conteúdos e como não há um profissional os auxiliando, eles acabam ou parando ou desistindo de irem à escola. Os seus pais acabam se vendo em uma situação onde eles não sabem o que fazer para garantir aos seus filhos o direito de estudar e o direito à educação. As questões básicas para se garantir o mínimo de inclusão e acessibilidade na escola são rampas, banheiros, bebedouros, portas adaptadas, sinalizações e marcas no chão e nas paredes para auxiliar deficientes visuais, profissionais capacitados para ajudarem esses alunos e um ambiente estudantil receptivo e acolhedor tanto por parte dos outros alunos quanto por parte dos outros membros do grupo escolar. Em nosso país, por exemplo, segundo dados da Fundação Lehman, apenas 23 municípios do Brasil contam com suas escolas acessíveis. Dos estados brasileiros, os 3 com mais escolas acessíveis são Mato Grosso do Sul com 54%, Goiás com 43%, Rio Grande do Sul com 39%, já os 3 piores são o Amazonas, com 7%, o Maranhão, com 11% e o Pará, com 11%. Tudo bem, agora que esse problema foi apresentado, quais seriam as propostas? Quais estratégias deram certo em outros lugares que poderiam ser aplicadas para melhorar? Bom, o estabelecimento de uma educação que inclui os alunos, sendo eles deficientes ou não, garantem que esses alunos se sintam confiantes e que consigam prosseguir estudando. Trabalho em equipe e a incentivação que os alunos ajudem uns aos outros, o que cria essa independência e auxilia nos casos de escolas que não têm condições ou acessos a acompanhantes especialmente para eles. Essa estratégia pode ajudar em certos casos, mas em outros é necessário mais implementações de medidas, os recursos das questões faladas anteriormente, para receber esses outros alunos. Bom, uma das escolas em que essa estratégia funcionou foi a Escola Municipal Desembargador Amorim Lima, que usa as equipes de alunos, os trabalhos em equipe, para criar em todos os estudantes o sentimento de corresponsabilidade com a inclusão, pois, por se tratar de uma escola pública e que não tem condições para garantir acompanhantes e mais profissionais para auxiliar esse aluno, utiliza estimulando a própria comunidade escolar, os próprios alunos, a ajudarem uns aos outros, criando essa independência. O que vemos, infelizmente, até hoje é que muitas pessoas afirmam que as pessoas com deficiência é que devem se adequar aos estilos e aos métodos de ensino tradicionais. Mas, na realidade, nós, a sociedade, precisamos saber a conviver e aceitar as diferenças.
O objetivo 4 foca em garantir para todos e todas uma educação de qualidade, independentemente do lugar, das questões econômicas, culturais ou de gênero. A meta é que mais meninos e meninas possam estudar desde os anos iniciais até o ensino superior. Na elaboração das ODs, o mundo não imaginava a pandemia do novo coronavírus e outras questões que ela iria trazer, como as seguintes perguntas. Como a pandemia mudou a educação no mundo? Será que todos os jovens estão tendo acesso às aulas remotas? Será que o ensino à distância pode ser uma opção para acabar com as desigualdades em relação à educação no mundo? Ou será que ela trouxe outros problemas a essa questão? Desde quando a quarentena foi implementada no Brasil e no mundo, os estudantes se viram em uma nova rotina, tendo de estudar virtualmente, e essas questões começaram a surgir. Com a educação da pandemia, os professores precisam ensinar de suas casas e os alunos aprender das suas, por meio da internet, fator que pode aproximar alunos dos docentes ou, pelo contrário, afastá-los do aprendizado. Isso porque, segundo pesquisa do IBGE, 30% dos domicílios brasileiros não têm acesso à internet. Isso acaba por ser um dos fatores que prejudica o desenvolvimento dos alunos durante a pandemia. Infelizmente, esse período que vivemos vai realçar mais ainda a desigualdade presente no Brasil, sendo a educação uma das principais áreas de impacto. Já é sabida pela maioria as ineficiências do sistema educacional brasileiro, principalmente na rede pública de ensino. Infelizmente, ainda há uma disparidade em relação ao nível educacional entre escolas públicas e privadas no país, o que acaba favorecendo a um aluno de uma renda maior e que tenha acesso à educação privada, e, consequentemente, de uma maior qualidade no aprendizado, principalmente agora na pandemia, onde a maioria das instituições privadas continuaram virtualmente de maneira efetiva. Os impactos dessa diferença na educação acontecerão no futuro e irão prejudicar mais ainda estudantes de baixa renda e em estado de vulnerabilidade que não tiveram o acesso efetivo a essas aulas. Apesar desses desafios, escolas e seus corpos docentes se esforçam para garantir aos seus alunos o melhor nível de aprendizado possível, mesmo que muitas vezes sem apoio do Estado ou dos municípios. Os professores, os heróis da educação, e que vem sendo mais ainda nesses tempos, são desafiados todos os dias a ensinar e buscar novas formas para poder fazer o que faziam presencialmente nas escolas. Muitos tiveram que se adaptar, aprendendo a usar novas plataformas e até tendo que garantir novos computadores e equipamentos, que se tornaram suas ferramentas de trabalho ao invés do giz e da lousa. Eles reúnem todos os seus esforços pelos seus alunos, mesmo que muitos deles tiveram seus salários reduzidos ou acabaram por nem sequer recebê-los. A questão da democratização da internet também possibilitaria tanto o próprio acesso à tecnologia quanto acesso à informação e educação de alunos que residem em lugares remotos e de difícil acesso, onde os professores não conseguem chegar ou se torna difícil a locomoção do aluno para a escola. Outros pontos são que as escolas em que o acesso às aulas não foram um problema conseguiram estabelecer novas maneiras de se conectarem com seus alunos e de fazerem atividades diferenciadas na escola. Será que os alunos têm dificuldades e mantêm o mesmo desempenho das aulas presenciais? Seria EAD ensino à distância ou eu aprendo depois? Será que esse ano letivo foi perdido? Bom, é nítido que muitos alunos apresentam dificuldades com esse novo modelo, e como dito anteriormente, os impactos disso só serão reconhecidos lá na frente. Sabemos que os problemas vão além da questão da internet. Muitos jovens não têm estrutura familiar e de estrutura para as aulas em casa. Por isso, o apoio dos pais nesse momento também é necessário tanto ao aluno quanto à escola. Outro ponto é os alunos com deficiência. Como está sendo esse período? Se em sala de aula a inclusão já era um problema, no momento de pandemia isso se agravou. A situação piora, pois os métodos de ensino na educação remota não atendem muitas vezes às dificuldades desses alunos. Por exemplo, como crianças surdas tendem a assistir vídeos-aulas sem tradução em Libras. Como uma criança com deficiência visual tem aulas virtuais sem que haja uma audiodescrição. Como crianças com espectro autista participam de videoaulas com toda a turma,
mesmo com barulho e sem auxílio de outra pessoa? Neste período, os estudantes com deficiência têm sido um dos grupos mais afetados e, para solucionar essa questão, é necessária a presença de dinâmicas diferenciadas e planejadas para esses alunos. O ponto é adaptar e flexibilizar as atividades passadas para a inclusão desses alunos nesse período. Por conta do distanciamento, nesse caso, o contato e a comunicação frequente com a família ou com os responsáveis é não só precisa, como essencial. Bem, sabemos que principalmente no nosso país há centenas de realidades diferentes. Por isso, é preciso que haja debate sobre elas para que melhorem a cada dia. Além do debate, é necessário que nós, como cidadãos, comecemos a cobrar das autoridades e de nossos governantes ações que melhorem essas questões. Afinal, é por meio do voto e a democracia que podemos obter uma maneira de solução. E para encerrar, devemos lembrar que educação é um direito universal, garantido pela Constituição Brasileira pelo artigo 205. Assim, deve ser garantido a todos, independentemente da condição econômica, de cor, raça ou gênero. Muito obrigada por ter assistido até aqui, espero que tenha gostado e aproveite a feira!